Fala Fogão, fim da 7ª rodada da Série B pro Botafogo, derrota por 2-0 para a equipe do Sampaio Corrêa fora de casa, totalizando agora 3 jogos seguidos longe do Rio de Janeiro, em que a gente não conseguiu conquistar uma vitória sequer. Empate diante do Londrina, derrota pro Náutico e derrota pro Sampaio Corrêa. Além disso, empate contra o Vila Nova na estreia, totalizando portanto 4 jogos longe do Rio de Janeiro, em que a gente não conseguiu vencer um jogo sequer. E vale lembrar, se o Botafogo quiser retornar à Série A do Campeonato Brasileiro na próxima temporada, a gente precisa vencer fora de casa. Não adianta apenas vencer no Rio de Janeiro como mandante. Vencemos Curitiba, vencemos Remo, muito bem por sinal, 5 gols marcados, 0 gols sofridos, mas se fora de casa a vitória não vier, fica realmente difícil. A partida de hoje, Fogão, ela se desenrolou de uma maneira até previsível. Por quê? O treinador do Sampaio Corrêa, o Filipe Surian, ele foi treinador da Portuguesa da Ilha no Campeonato Carioca. Então o Filipe Surian, sabendo das deficiências do Botafogo do Chamusca, o que é que ele fez? Vamos dar o controle da bola pro Botafogo. Deixa o Botafogo ter mais posse de bola. Já era tempo da gente ver o Botafogo com a posse da bola, saber agredir o seu adversário, saber criar as situações, os espaços. Mas ao longo dos 90 minutos, isso ficou bem evidente que ainda não aconteceu. A gente até teve boas oportunidades, tá? Foram 3, 4 oportunidades aí, grandes oportunidades ao longo da partida, mas não à toa, ficou bem provado agora porque o Botafogo é o time que mais desperdiça grandes chances criadas. Tivemos uma chance com o Navarro, 2 chances com o Pedro Castro, além do gol que foi muito mal anulado, não dá pra negar. E já vou falar sobre isso. Mas a grande realidade, Fogão, é que o Botafogo, com a posse da bola, acaba não sabendo construir tantos espaços assim, tantas jogadas, ao longo dos 90 minutos. Ter criado 3, 4 chances ao longo da partida é positivo? É, mas é pouco. São 90 minutos de futebol. E a gente poderia e deveria ter criado mais, principalmente porque enfrentamos um adversário que não queria efetivamente jogar futebol. Se propôs a defender e buscar um espaço ou outro ali para contra-atacar. A estratégia deu certo, mas poderia ter sido muito diferente se a gente tivesse sido eficiente na conclusão das jogadas que conseguimos criar. Aos 6 minutos, por exemplo, o Rafael Navarro recebeu o ótimo cruzamento do Ronald, que fez grande jogada, cruzamento rasteiro. Era para chegar finalizando com tudo, colocando o goleiro, todo mundo para dentro do gol, mas o Rafael Navarro infelizmente deu um peteleco na bola. E o goleiro do Sampaio Corrêa sequer teve trabalho de fazer aquela defesa. Foi muito fácil para o goleiro adversário. Aos 12 minutos, uma falta cobrada pelo Pedro Castro. Deu algum trabalho para o goleiro adversário, mas nada assim tão chamativo. Não dá para falar que foi uma grande oportunidade. Chegou aos 25 minutos, o Botafogo estava ali com controle da partida e na primeira escapada da equipe adversária, pênalti para o Sampaio Corrêa. Pênalti bem marcado, não dá pra gente falar que não foi. O Ronald estava com o braço numa posição que não é natural e o árbitro corretamente assinalou a penalidade. O Douglas Borges até chegou a pular na bola, acertou o canto, mas não foi suficiente para fazer a defesa. 1-0 para o Sampaio Corrêa e aí a situação ficou mais difícil ainda. Por quê? Se o Botafogo no 0-0 já tem dificuldade de aproveitar as oportunidades que cria e já tem dificuldade de criar tantas situações assim, com 1-0 a favor do Sampaio Corrêa, com a equipe lá atrás, perto da grande área, reduzindo os espaços, fica ainda mais difícil. E na primeira etapa, depois do 1-0, o Botafogo não conseguiu criar absolutamente nada. Não levou perigo ao gol adversário. O tempo foi passando, o Sampaio Corrêa estava se defendendo ali como podia, o Botafogo não conseguia também agredir de uma maneira tão perigosa e a gente chegou então no fim da primeira etapa, intervalo de jogo. Quando volta para o segundo tempo, mais uma vez, o Chamusca tira o Chay, que de fato estava fazendo o primeiro tempo ruim, mas vale lembrar que o Chay mais uma vez atuou como ponta esquerda. E o Chay na ponta esquerda, na minha opinião pelo menos, é um grande desperdício. O Chay tem drible curto, não está acostumado a ficar fazendo essa ida e volta pelo corredor lateral para poder fazer a dobra de marcação aqui atrás, e você começa a desgastar o jogador fazendo algo que não é da característica dele. Se o Chay de repente caísse por dentro, tendo essa possibilidade de um drible curto, de uma jogada rápida aqui por dentro, a gente poderia criar espaços que colocaria a defesa do Sampaio Corrêa em dificuldade. Mas como o Chay fica muito restrito ao lado esquerdo do campo, a gente acaba desperdiçando uma característica, uma qualidade do jogador. Então o Chamusca tirou o Chay, colocou o Diego Gonçalves e assim a gente foi para a segunda etapa. Na verdade, não mudou muita coisa, tá? A configuração da partida continuou muito parecido com o que era o primeiro tempo. O Botafogo com a posse da bola, tentando de alguma maneira construir os espaços, e até que a gente teve boas oportunidades. Mas aí tem aquele lance derradeiro de um gol do Botafogo completamente ilegal, tá? Que a bola entrou muito e a arbitragem, como a gente não sabe, não enxergou a bola lá dentro. Era jogada pro Bandeirinha, que estava posicionado até de uma forma correta, digamos assim, e claramente a bola entrou muito, não tem como a gente falar o contrário.
É uma falha grave da arbitragem, infelizmente na Série B não tem o VAR, né, para poder rever esse lance, e a gente ficou naquela, saiu o gol, mas não saiu. E o Botafogo, logicamente, teve que continuar tentando subir a montanha, né, tentar subir essa ladeira aí, que é difícil pro time. A gente sabe que o Botafogo tem dificuldade na hora de construir a jogada com a posse da bola. Então, logicamente, esse gol que não foi validado fez falta, fez diferença. De repente, no 1 a 1 ali, poderia ter mudado a configuração do jogo, o Sampaio Corrêa tendo que sair um pouco mais pro jogo. Só que a situação da partida continuou favorável à equipe da casa. Não precisando se expor tanto, deixando o Botafogo ali com a bola, o tempo ia passando, a gente não conseguia ameaçar efetivamente. E no fim das contas, né, a gente teve um chutão do goleiro, mais um chutão, em que o Botafogo toma um gol. Um bicão do goleiro que gera um gol pro adversário. É novidade pra você, Fogão? Vale lembrar que contra o Náutico foi a mesma coisa. Na verdade, a partida contra o Náutico e a partida contra o Sampaio Corrêa tiveram muitas coisas semelhantes. Teve substituição do Chay no intervalo, teve gol com o bicão do goleiro, teve pênalti infantil cometido pelo Botafogo. Tiveram semelhanças nessas partidas. E em ambos os casos, derrotas, infelizmente. Não dá pra nesse jogo a gente só falar a culpa é 100% do treinador, quando a gente vê os jogadores perdendo chances tão claras como aconteceu. Ao mesmo tempo, não dá pra gente falar que a culpa é só dos atletas que perderam as oportunidades. Porque claramente o time do Botafogo carece de saber o que fazer com a bola quando tem esse controle. Claramente o Botafogo não sabe o que fazer com a bola para poder criar os espaços e as situações de gol. Isso, logicamente, é questão do treinador, é uma questão tática. Agora, a parte técnica envolvendo essa questão da finalização, que o jogador perde o gol tão fácil quanto foi do Rafael Navarro, ou mesmo a cabeçada do Pedro Castro, não dá pra gente falar que é culpa do treinador. Ah, mas o treinador tem que treinar finalização. Pode ter certeza que treino de finalização acontece no Botafogo. Isso acontece em todas as equipes do futebol brasileiro e mundial. Treino de finalização sempre acontece. Então não adianta a gente falar que o problema é falta de treino de finalização. Os jogadores do Botafogo são homens feitos. A gente não tá numa escolinha de futebol onde você precisa ensinar uma criança como é que ela vai chutar a bola, como é que ela vai dar um passe. Os jogadores do Botafogo são profissionais. Você pode treinar a finalização, mas ainda assim, o acerto, o erro, vai depender da qualidade técnica. No fim das contas, essa oscilação que a gente vê no time do Botafogo tem a ver com qualidade técnica. O time do Botafogo não tem tanta qualidade técnica assim. Para um nível de Série B, ok, é competitivo. Mas pensando no futebol de modo global, os erros que acontecem é por conta de qualidade técnica. Envolve sim esse lado tático, de esquema de jogo, tudo isso faz parte. Mas não dá pra gente falar que é só culpa disso. Não dá pra gente falar que é só culpa de falta de treino de finalização. Isso é uma questão de cada jogador. Não dá pro Navarro perder o gol que ele perdeu. E o jogador, com toda certeza, está ciente disso. Não dá pro Pedro Castro chegar soberano para cabecear a bola e jogar por cima da baliza. Ele também está ciente disso. São falhas que a gente já cometeu em outros jogos. Não à toa, o Botafogo tem o pior aproveitamento de grandes chances criadas e a gente vai seguir pecando se não corrigir essa situação. Os jogadores têm que se cobrar. Não é só questão de treinar isso, treinar aquilo. Os próprios jogadores têm que se cobrar. É você ter a tranquilidade e a calma para quando surgir a oportunidade, você colocar a bola para dentro. Então a responsabilidade por mais uma partida fora de casa sem vitória do Botafogo, ela é dividida. Dos jogadores que desperdiçaram grandes oportunidades e também do Chamusca, que não consegue fazer a equipe se desenvolver para que quando tenha o controle da bola, consiga agredir o seu adversário muito mais do que a gente conseguiu na partida de hoje. Numa partida que você encara um adversário que está o tempo inteiro lá atrás, você tem que criar mais oportunidades do que a gente conseguiu criar. E na hora que criar, tem que fazer o gol. Então, responsabilidade dividida, tem culpa de um lado, tem culpa do outro, e a gente precisa de uma vez por todas evoluir. Olhar pra frente, se desenvolver, porque caso contrário, começando a ficar ali na metade da tabela, metade inferior da tabela, a pressão vai bater e jogadores medianos sob pressão começam a não acertar absolutamente nada. Que o Botafogo vire essa chave já diante do Vitória, que agora, mais do que nunca, os 3 pontos são absolutamente fundamentais. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito da partida de hoje, a atuação da equipe, essas chances desperdiçadas, o gol mal anulado, totalmente ridículo, mas ao mesmo tempo, as mexidas do Chamusca e essa falta de capacidade do Botafogo de, quando tem a bola, conseguir agredir para fazer os gols? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço, por gentileza, se inscreva no canal se não for inscrito para me ajudar a alcançar a marca dos 7.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.